Bom dia a todos, meu nome é Danilo Amancio Cavalcante, sou advogado aqui no estado do Tocantins, sócio proprietário do escritório DAC Advogados. Esse é meu sócio, Dr. André Vitor Araújo Gonçalves. Bom dia, boa tarde. E hoje nós estamos iniciando um novo projeto, que é o DAC Podcast. Nós vamos produzir uma série de podcasts sobre assuntos do mundo jurídico, sempre convidando um profissional de alguma área correlata para engrandecer o debate, para produzir um conteúdo relevante aos nossos espectadores. Hoje o primeiro convidado é o Dr. Marcos Vinícius Camargo Pires. Nós tivemos muito cuidado, assim, muito carinho na escolha desse primeiro convidado, porque ele conjuga as duas formações, né? Ele é um médico e é um advogado, médico formado pela ITEPAC, advogado formado em Direito pela UFT, conselheiro do CRM, supervisor de residência médica da UFT, cardiologista, atende nas clínicas MedMais e no Hospital Oswaldo Cruz, um grande amigo, um grande companheiro. Muito obrigado pelo convite, Dr. Marcos Vinícius, e fica à vontade. E um presentinho para você, uma caneca do nosso escritório aqui. Valeu, muito obrigado, Danilo. Aí, Valeu. Para começar o... Bom, eu tenho só que agradecer o convite, tá? Para mim é uma oportunidade ímpar, né? Conversar com o pessoal da área jurídica. Só fazendo uma correção um pouco da informação, eu fiz o FT em Direito, mas cheguei a fazer a monografia, o TCC e tudo, e ficou faltando uma materinha, que foi Direito do Processo Eleitoral. Então falta essa materinha para eu terminar, mas o direito ficou um pouco carregado em mim. Eu entrei mais ou menos em 2001 na faculdade de Direito da UFT e fui prolongando os estudos. Foi naquela época do boom dos cursos jurídicos no Brasil, né? Que estava na moda de direito previdenciário, depois virou direito trabalhista, e hoje a gente vê que está muito em voga a questão do direito médico. E realmente, depois, posteriormente, eu fiz o curso de medicina, me graduei pela ITEPAC Porto. Posteriormente, fiz a residência de clínica médica na Universidade Federal do Tocantins e foi onde eu tomei ciência pela primeira vez do que é a residência médica. Posteriormente, fui o primeiro cardiologista da Universidade Federal do Tocantins e também hoje faço parte do grupo de conselheiros do Estado do Tocantins e também sou supervisor de um programa de residência. A residência de clínica médica da Universidade Federal do Tocantins, atualmente eu me encontro como supervisor. Excelente, doutor Marcos. E como que foi essa transição? Você entrou no boom do direito, mas por que largar o direito e ir para a medicina? Foi essa questão, Danilo. Eu vi que o direito começou a ter uma proliferação imensa de cursinhos jurídicos, né? O pessoal na minha época entrava no direito querendo fazer concurso. E eu achei assim Cheguei a trabalhar no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, em gabinete desembargador, e eu achei um ambiente extremamente concorrido e não tinha uma prospecção de futuro, sem contar que eu não tinha uma grande aptidão na questão da área jurídica, não era uma coisa mais vocacional. E eu pensei em fazer medicina porque na época meu pai é médico, minha irmã já era médica, e isso me despertou a atenção. Mas como comigo as coisas aconteceram desse jeito, na época que eu formei em medicina em 2015, aconteceu o mesmo boom que ocorreu naquela época com as faculdades de Direito, com as faculdades de Medicina. E hoje aquela situação que a gente via, uma proliferação de cursos para aprovação em concursos na área do direito, é o que nós temos hoje na medicina para aprovação em concursos de residência. Por um tempo eu fui chefe de gabinete da Unitis, a gente fez uma análise de implantações de cursos, né? E a gente fez essa análise do direito, por exemplo. Palmas, uma cidade com 300 e pouco mil habitantes, a cada 6 meses formam 300 bacharéis em direito. Então o mercado fica bem saturado, né? Já a medicina, inevitavelmente, está caminhando para esse caminho, porque tem aberto, o MEC tem aberto mais cursos de medicina, né? Mas ainda a demanda existe, porque a maioria dos médicos querem ir para os grandes polos, deixando esquecidos os interiores. No né? caso, doutor André, você falou que hoje no estado formam 300 por semestre ou por ano? Por semestre. Por semestre. Então, que são 6 faculdades de Na direito, medicina, né? nós já estamos superando a questão. Não falo no estado, não, falo em Palmas, né? Em Palmas. Hoje, na medicina, nós estamos superando já esse número e muito. Em breve, com as novas aberturas, o Tocantins é o maior índice per capita de médico por população, de alunos de medicina por formação. E, ao mesmo tempo, um dos menores índices de vagas de residência. Para vocês verem, a residência que eu coordeno hoje, que é de clínica médica, nós formamos apenas 6
médicos residentes por ano. Então, o afunilamento é gigantesco. Muito carente, né? Muito carente. Hoje, acho que o Medicurso, né, que eles chamam, né, virou um mercado em expansão absurdo, né? Isso, já foi incorporado por grupos internacionais, já está na Bolsa de Valores da Nasdaq e tudo. Então, aquela questão de medicina por amor, muitas pessoas já não estão muito por esse caminho. Diminuiu, inclusive mudou muito o perfil do médico formado. O que acontecia? A residência médica, ela é algo um pouco sui generis. Quando surgiu a medicina, foi uma das primeiras faculdades, foi criado por Dom João VI, lá no século XIX. Quando surgiu... Você viu esse sui generis que ele soltou aí? A residência... A formação jurídica tá ali, ó, arraigada. Ela tá um pouco, ainda mantém um pouco. O que acontece? Quando surgiu a medicina, até então a profissão do médico era o cirurgião. Era aquele que operava, é aquele que prescrevia uma terapêutica. E, de repente, com a multifacetação das especialidades, as primeiras especialidades foram passados de pai para filho, ou um serviço onde você acompanhava há muito tempo aquele profissional e se tornava especialista naquela área. Então, o termo especialidade médica, de certa forma, é um pouco recente. Para vocês terem ideia, o Conselho de Medicina, que é o CRE, o Conselho Federal de Medicina, foi criado por Juscelino Kubitschek. A primeira associação dos médicos residentes nacional foi criada em 1981. Então, a residência médica em si é uma instituição que ainda vem se aperfeiçoando. E o perfil, Danilo, desses médicos residentes mudaram muito. Antigamente eram pessoas de mais alta renda. Hoje em dia, devido a essa proliferação de universidades particulares, hoje o médico sai muito endividado da faculdade. Endividado que eu digo é endividado mesmo, dívidas de 500, 600 mil, e aí eles têm que adentrar na residência, onde a carga horária é gigantesca. Porque hoje com a questão do FIES, dos financiamentos, do ProUni, né, a residência médica tem entendimentos que já suspendem já a cobrança do FIES. Né? E a gente sabe que o médico residente recebe uma bolsa que, para a realidade do médico, ela é muito inferior. Né? É uma bolsa porque a residência médica é uma especialização, é uma pós-graduação, né? É remunerada. Hoje em dia está 4.100, salvo engano, né? Janeiro de 2020. Teve um reajuste agora. Isso, teve um reajuste. E é uma carga horária alta, né? O que, doutora? 60 horas semanais, no mínimo, que deve ser cumprida. E todas essas vagas que são vinculadas ao MEC, toda a fiscalização de nossa carga horária é feita pela Controladoria Geral da União. Eles veem tudinho aquela carga horária que nós estamos cumprindo. A residência médica em si, ela não tem vínculo trabalhista, né? Ou seja, não tem uma exclusividade. Mas como vai sobrar tempo para você, médico residente, né? Atuar num postinho, para poder fazer uma complementação salarial? Exatamente. É uma conta que não fecha, não né? Fecha. Se você sai de uma particular pagando, às vezes, 10, 11, 12 mil por mês, e cair numa residência médica para receber 4, é um super endividamento que gera uma preocupação muito grande, né? Mas, assim, tem que ser equacionado. Eu queria pegar o gancho, doutor Marcos. Você falou da residência médica. No currículo aqui, fala que o senhor foi presidente da Associação dos Médicos Residentes aqui no Tocantins. Fala um pouquinho para a gente sobre como que era o desempenho dessa atividade. Por que você entrou nessa parte classista, assim, dos colegas médicos residentes? Eu acho que o gancho de eu ter adentrado no CRM foi esse período, né? Eu, por ter essa formação jurídica e ter entrado na residência um pouco mais velho, eu já tinha 31, 32 anos na época, mais ou menos, eu não entendi muito bem como que funcionava a carreira de residente médico. Lembra que eu falei para vocês que antigamente era aquele negócio passado de pai para filho? Então as pessoas, o médico residente é submetido a cargas horárias exaustivas. Não existia legislação que regulamentava quantas horas o residente tem que ficar. O residente tem direito a pós-plantão? Hoje na nossa regulamentação era tem. 60, mas na verdade... Nunca foi 60. Ia para frente. E não existiam órgãos de regulamentação e de fiscalização sobre isso. E quando eu entrei, eu achei tudo muito errado. Era tudo feito de forma discricionária. O chefe mandava, a gente obedecia. Em algumas situações eu entrei em embate e arguía e não achava legal o que acontecia com outros colegas e comecei a tomar partido. Como a residência ela é um período muito curto, é até muito difícil formar associações. Mas aí eu tomei conhecimento que existia a Associação Nacional dos Médicos Residentes e já tinha uma embriogênese da associação aqui.
e eu tomei a frente dessa presidência aqui e foi aonde eu comecei a adentrar no mundo da legislação sobre a residência médica. É uma legislação que está em constante mudança e aperfeiçoamento, mas é uma legislação que precisa ser revisada e atentada o tempo todo. Eu, como coordenador, eu respeito o máximo a legislação dos médicos residentes. Por exemplo, é muito comum que nos serviços o residente faça a carga horária uma semana inteira para depois, na outro fim de semana, ele não ir. E é equivocado. Lá na nossa legislação, o residente tem direito a repouso semanal de um dia. Sim. O residente tem direito a pós-plantão. Isso, na prática, não acontece muito. E o residente tem muito receio de ir lá falar alguma coisa e sofrer no serviço, porque ele está ali para aprender. Exatamente. Morre de medo do chefe olhar diferente para ele e deixar de passar alguma coisa para ele. Tem uma questão de uma verticalização que eu já conversei com vários amigos médicos residentes. Não sei se acontecia aqui na UFT, que é muito assim, o R1 é submisso ao R2, que é submisso ao R3, que tem o chefe dele lá em cima e depois o médico. E eu achava interessante que assim, às vezes o R1 falava com o R3. Era assim, fala com o R2. Existe isso mesmo? Existe. Tem essa hierarquia assim, tácita? Cada residência tem uma cultura, né? Tipo, teve uma época, isso é da época que eu era presidente da associação. A gente vivia tentando fiscalizar a residência de neurocirurgia da USP, lá em São Paulo. Porque os residentes de neurocirurgia eram submetidos a vários e vários dias quase sem dormir. Só que a gente queria intervir, mas os residentes não deixavam. Porque eles queriam passar por aquilo. Tem aquele negócio de entrega total ao trabalho. Mas a hierarquia na medicina é bem rígida mesmo. E hoje, no meu entendimento, eu acredito que é importante que a gente tem que deixar o mínimo possível de margem para o erro, porque ali a gente está lidando com vidas de pacientes. Mas a hierarquia na medicina ela é bem sistematizada. O chefe manda, o R- obedece, o interno obedece mais ainda. Então a gente tem essa hierarquia mesmo orgânica. Não é nenhuma coisa, a gente entende que é assim e segue o ritmo desse jeito. Então por isso alguns direitos dos médicos residentes sequer são observados, né? Exatamente. Mas assim, a gente sabe que a lei, a legislação que você falou, salvo engano, é de 81, né? De 81. É a Lei 6932. Exatamente. Ela fala que são direitos do médico residente, por exemplo, alojamento, né? Condições adequadas de trabalho, repouso, pós-plantão, tem a questão da moradia que nós vamos trabalhar posteriormente, que não se confunde com o alojamento, né? As férias, as licenças, né? Na condição de presidente, né? da supervisor, né? Da residência médica, lá no HGP, por exemplo, que é a sua realidade, como tem sido observada essa implementação desses direitos? A residência médica no Tocantins surgiu em 2011. Então a gente está diante de uma coisa mais nova ainda. A primeira residência criada no estado foi em 2011, residência de clínica cirúrgica, criada pelo Dr. Itágoras I, que é vinculado ao FT, e a residência de clínica médica, criada também pelo Dr. Itágoras II, ambos professores do FT. Então a residência começou, é aquela incipiente, a gente ainda está aperfeiçoando. Lembra que eu falei para vocês que a residência era aquele negócio de pai para filho? Então o alojamento estava intrínseco. O residente morava no hospital. Eram pouquíssimas vagas de residência, eram pouquíssimas pessoas que tinham interesse de fazer residência. Porque ele queria era virar médico e ganhar dinheiro e ser feliz. Pronto. Residência era coisa dos nerdões mesmo, que era para todo lado. Hoje a residência é a regra. Na época não era. Eu tenho vários amigos que, devendo aquela questão da dívida, estão como clínicos no interior para poder levantar sanar as dívidas para depois adentrar na residência. É uma coisa que eles questionam muito, porque aí perde um pouco a janela de estudo. Tem que começar praticamente do zero o estudo para poder passar numa residência médica. Exatamente. Aí o que aconteceu aqui na nossa Universidade Federal? A nossa residência é vinculada à Universidade Federal, porém, nosso campo de estágio não é na Universidade Federal. É no Hospital Geral de Palmas, residência de clínica médica cirurgia, anestesiologia, psiquiatria. É no Hospital Dona Regina, residência de ginecologia e obstetrícia. É no Hospital Infantil, antigo infantil, que agora é no HGP também, residência de pediatria. É na saúde da família em alguns lugares. Então a Universidade Federal ela é a nossa instituição provedora de bolsas, porém o nosso campo de estágio são os hospitais da rede pública estadual. Então assim, as condições adequadas de
Dormitório, moradia, a gente fica à mercê da gestão pública. O objetivo inicial era que existisse o Hospital Universitário da Universidade Federal do Tocantins, que não progrediu por falta de orçamento e tudo mais. Então, assim, a questão do alojamento, moradia, deixa a desejar, não existe. Aqui no Tocantins essa questão não existe. Em outros centros existem alguns dormitórios e tudo mais. Em Brasília eu cheguei a fazer nefrologia no hospital de base. Na admissão da residência eles já davam um auxílio moradia pra gente. Brasília, assim como Palmas, é uma cidade muito cara, né, para se viver. O aluguel aqui em Palmas não é equiparado a Brasília, mas é um aluguel muito caro e muitos residentes hoje da minha turma, dessa que entrou em 2022, 3 são de fora, não são daqui de Palmas. 3 são moradores daqui de Palmas e 3 são de fora. Então eles têm uma dificuldade bastante grande para arcar com todas essas despesas. Esses, doutor André, eles deveriam receber auxílio moradia, né? Qual que era o critério? Então, a norma, né, fala que cabe alimentação, condições adequadas de trabalho, alojamento, né, repouso e moradia nos termos da regulamentação. O que a norma diz? Olha, cabe à instituição que fornece a residência médica fornecer a moradia e regulamentar. A norma é uma norma em aberto e fala, olha, instituição, regulamente essa moradia. Como é de 2011, salvo engano, esse entendimento... Para todo residente, independente dele. Residente. Por exemplo, residente que mora em Palmas, mesmo ele tendo residência em Palmas, ele teria o direito ao auxílio. O que se compara a isso, Danilo? Compara-se muito, por exemplo, a moradia de um juiz, né, que vai para uma comarca ou o Tribunal de Contas. A norma não faz diferença. Fala, ó, forneça a moradia. Né? Quando não é fornecida a moradia, aí vem o que o doutor Marcos falou, ele deve ser convertido em pecúnia, deve ser indenizado, né? Justamente para poder diminuir essa discrepância salarial, né, da vida do médico residente. Então, o entendimento é que quando a instituição não fornece uma moradia, e moradia não se confunde com alojamento, né? Alojamento é quando você está dentro do hospital nesse período de plantão ou de atendimento e vai descansar. A moradia é casa, né? É dormitório, que seja, casa de estudante, né? Quando não se fornece isso, o entendimento é que seja convertido em 30% do valor da bolsa. Né? Hoje, atualmente, a bolsa sendo 4 mil... Tá 4 mil reais o valor bruto, mais né? Ou menos, vamos arredondar. Era 3 mil e pouquinho era na minha época. Era 3.330. Né? Eu lembro da minha época, que era 3.330. Então, assim, vai dar seus 1.200 reais por mês, hoje, né? Por mês. Ele receberia de auxílio moradia. Por mês. Aí tem uma discussão, doutor Marcos, que algumas instituições falam, olha, você não comprova para mim que você precisava mesmo dessa moradia. Você tinha casa própria. Você tem que me comprovar. O Marcos mesmo morava aqui, né? Fez residência morando aqui, mas você tem 3 colegas que... Eu não recebi auxílio moradia durante mas também os de Brasília... 4 anos. Mas também os de Brasília não recebiam, né? Então, assim, a questão é que não precisa, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que não precisa comprovar gasto. Tem que fornecer. Então, se eu tenho uma casa própria e eu tenho a oferta da moradia, bom, uma renda extra, eu posso alugar a minha casa e morar na casa fornecida para fins de residência médica, né? E aqueles que residem fora podem morar, estou morando de favor com meu tio, pode ter a residência para poder ficar, para poder ter um fôlego financeiro, para poder dedicar mais ainda para a residência médica, porque muitos desses fazem um plantão de noturno, acaba o plantão, vão atendendo imposto para poder complementar a verba. Exatamente. Né? E isso acaba dificultando Hoje muito. A gente está com bastante dificuldade na manutenção de uma boa qualidade na residência, porque realmente os residentes estão exaustos. Eles saem do plantão às 7 horas da manhã, chega ali às vezes um pouquinho atrasado na residência, daquele jeito, pós-plantão, cansado, sai do plantão da residência, deixam de estudar. Se a gente tem que pensar que é um período. É uma pós, né? É uma pós, a gente está ali tem que estudar. E não estão conseguindo estudar, porque realmente o achatamento dos recebimentos ficou muito elevado nesse período. Tinha um projeto de lei, há uns anos atrás, que queria levar a bolsa da residência para mais de 10 mil reais. Aí falaram, um absurdo, mas pensa o seguinte, o cara tá sem trabalhar. Qualquer lugar que o médico for trabalhar, se ele fosse pegar essas 60 horas e converter para um Oswaldo Cruz, para um Medical, para um Santa Teresa, ele ganharia muito mais de 10 mil reais. E ele tá lá 2, 3, 4, às vezes 5 anos de residência
fiscalizado pela CGU, com carga horária sem receber. Sim. Eu acho que era uma remuneração justa, né? O difícil é ter vontade legislativa, né? A discussão é porque a residência médica ela se tornou-se uma mão de obra barata para o hospital. Porque você já pega... Pro Estado, né? Pro Estado como modo geral. Porque você já pega um médico formado... Né? Já pega um médico formado, ou seja, já passou pelo internato, né? A diferença entre o médico residente e o interno é gritante, porque o internato está aprendendo, ali você já passou pelo internato. Você vai para dentro do hospital, vai ter um preceptor, lógico, que tem um conhecimento maior do que o seu, que vai te ensinar isso, mas você já tem um traquejo. Então você ensina o básico e vai evoluindo. E vai pagar 10% do que pagaria para um 10 não, vamos lá, 20% do que pagaria para um médico, né? Um médico especialista. Assim, na minha prática, eu não tenho dúvida que a melhor forma que existe hoje, não sei se é a melhor de todas, a melhor forma de educação médica é a residência médica. A imersão que você tem nesse período de residência faz com que você ganhe um domínio muito grande daquela especialidade. Muito grande mesmo. Diferente de pós-graduações, né? Tanto é que para você tirar um título de especialista em cardiologia, por exemplo, ou você faz uma residência vinculada ao MEC, né, que é a partir do momento que você termina a sua especialização, sua residência, você é titulado e tem o seu RQS, seu Registro na Qualidade Especialista, homologado pelo CRM, ou você passa na prova de título. Sim. As pós-graduações não te liberam para isso, porque é aquela que você estuda, independente se a pós-graduação for boa ou não, mas você vai lá uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, e aquilo não faz aquela imersão. A rotina. Né? Ajuda bastante. Eu mesmo faço pós-graduações e outros assuntos que me interessam. Mas na questão da especialidade médica, realmente a residência é a forma mais adequada e tinha que ser valorizado. Hoje, de vagas ociosas no MEC, teve um ano, na época que eu estava mais atualizado, que praticamente 60% das vagas de residência médica eram ociosas. Por quê? O calendário ele é fixo. Então todo mundo busca aquela melhor residência. Então ele passa em uma, passa em outra, passa em outra e abandona. Hoje eu não sei como é que está essa vaga de ociosidade. Mas é muito alta a ociosidade. Então é um recurso disponível que tem aí. Você pega, por exemplo, a residência de cardiologia sua, né? Era o pré-requisito da clínica médica. 2 anos de clínica médica, mais 4 anos, com mais 6 da faculdade. São 10 anos estudando. Desses 10, 4 anos recebendo, vamos dizer assim, muito pouco. Pô, quem quer? Não, tem a medicina por amor? Tem. Mas a gente sabe que a medicina é uma profissão que vai te remunerar bem no futuro. Vai te dar uma solidez financeira. Você não pode ficar milionário, mas mais sólido financeiramente, se você tiver o devido controle, você vai ficar. Então você pensa em ficar 10 anos imaginando esse momento, né? Existem pessoas que posteriormente ainda vão se especializando mais e mais, né? Então se você não tiver o devido incentivo, a pessoa ela vai precariza, né, a mão de obra médica, que é uma coisa que nem a sociedade quer e nem os próprios médicos querem, mas isso tende a acontecer se não tiver uma valorização adequada da residência médica. Essa questão da moradia é mais um ponto que é super importante tocar, que realmente faz a diferença. Né? Hoje em dia eu falei para vocês, mudou, o perfil do médico recém-formado mudou completamente. Mesmo os da pública como os da particulares estão saindo extremamente endividados. Os da pública, por ter passado por todo aquele período e tudo mais, e das particulares por causa dos programas de financiamento, e são dívidas muito elevadas mesmo. Olha como tudo se encaixa. Esse ponto do endividamento, por exemplo, principalmente o endividamento, porque as faculdades particulares são caras. Ele gera o conhecimento, a busca pelo conhecimento jurídico do médico. Naturalmente vai crescer na área do direito médico. Né? Hoje, Palmas, por exemplo, nós temos o FT, temos ITEPAC. Aqui ao lado, Porto, temos a ITEPAC. Paraíso já tem o NIRG. Então, nós temos cursos de medicina ao redor. Isso há 10 anos atrás era raro, né? Existiam poucos cursos próximos. Então, isso vem crescendo muito o ramo do direito médico, a busca pelo conhecimento médico, conhecimento jurídico pelo médico. Né? Muitos médicos têm procurado nosso escritório justamente no sentido de saber, olha, eu estou fazendo residência agora, o que é direito meu? Né? As férias, eu estou grávida, estou gestante, como é que faz com minha residência? Bem, você suspende esse período da gestação, né? Depois você vai refazer esse período, né? Quem vai te pagar esse período de licença maternidade é o regime da Previdência Social mesmo, o INSS. E os pontos principais que vêm as instituições, eles falam, olha, não tem regulamento, a norma fala que eu tenho que regulamentar, se eu não regulamentei, eu não preciso te fornecer. Por isso o excesso de judicialização.
Poderia muito bem a instituição que fornece a residência médica regulamentar, falar, olha, não existe crivo pecuniário. Não precisa fazer análise de renda para te fornecer ou não a moradia. Então eu tenho que fornecer a moradia. Eu vou regulamentar ou eu vou dar esse plus na bolsa, né? Vou já implementar o que a norma me fala. Porque não é interessante para um médico residente ter que ficar judicializando para receber posteriormente esse valor, né? Você pega uma residência de clínica médica de 2 anos, isso há um ano atrás que era 3.330, é 24 mil reais que vai receber de retroativo, né? Uma de 3 anos, 36 mil. Hoje o valor já está um pouco maior. E você acaba botando em descrédito não, botando em más lençóis as universidades, porque do nada você tem que pagar uma bolada de 50 a 60 mil reais, ainda mais com a contenção de gastos do governo federal. Então, se regulamentar, você consegue fazer um planejamento financeiro. Doutor André, tem uma questão que eu venho discutindo com os colegas. Existem algumas universidades que estão exigindo, na admissão da residência médica, um termo de abdicação do recebimento ou seja, de uma abdicação de direito. É uma coisa que me deixou assim, e eu não sei como orientar eles nesse sentido. A própria instituição fornece o termo, ou seja, é uma condição para você adentrar na residência e você assinar um termo abrindo mão daquela bolsa. Isso aí, no ponto de vista legal... Falar para um médico, né, que passou na residência, falar não assina esse termo, é difícil. Porque eu, geralmente, passou 2, 3 anos estudando, é um sonho conseguir essa residência, e fala, para você vir aqui, você tem que abrir mão da moradia. Né? É uma questão totalmente discutível. Né? Eu tive um cliente que veio com essa informação, né? Nós estamos trabalhando nesse sentido, por quê? Porque é um direito seu, a moradia é um direito, você não pode abdicar um direito como condição para ingressar na residência médica. Né? O edital, que é teoricamente a lei do concurso, né? Ela te garante a bolsa, garante tudo. Muitos editais são silentes quanto à moradia. Por quê? Porque ele não pode falar não tem direito à moradia, porque a norma fala, instituição, regule. Não é não forneça, regule. Você tem que fornecer. E se o edital falar, o ideal seria impugnar o edital. Sim. Se é o edital da residência médica, lá fala requisito 2.5, assinar termo de renúncia à bolsa de residência médica, ao auxílio moradia. Tem prazo para fazer a impugnação formal do edital, denunciar nos órgãos de controle que aquela universidade está agindo com excesso. Exatamente. Porque se colocar no edital, está descumprindo a norma. Se pedir fora do edital, você não precisaria assinar, porque você só tem que aderir à lei do seu certame. Agora, se assinar, ainda daria para buscar uma impugnação judicial. Fala, não, eu assinei porque... Força maior, né? Eu tive que assinar, eu não vou abrir mão de uma residência por causa do termo. Exatamente. A Turma Nacional de Uniformização, né, que esse processo ele caminha pelo juizado, ou seja, é um processo que inicialmente ele é gratuito. Né? Você não paga para entrar judicialmente contra ele por causa do valor da causa, que é abaixo dos 60 salários mínimos, né, na questão da Justiça Federal. Ela já tem um entendimento sólido, que ela fala o seguinte, não cabe à instituição escolher se vai fornecer ou não. Ela tem que fornecer. O que cabe à instituição é regulamentar como vai ser fornecido, porque a lei, ela fala, você tem que regulamentar. Você não pode optar se vai fornecer ou não. Na ausência de regulamentação, vem a justiça e fala, como tinha que ser feito in natura, não foi fornecido, entende-se como razoável 30% do valor da bolsa para fins de indenização. Então, é um entendimento sólido, né? Alguns questionamentos existem no sentido de que não foi feito requerimento administrativo. Bom, eu não tenho que requerer o que me é de direito. Eles têm que fornecer. Eu tenho que optar se eu quero ou não. Você não pode falar que eu não te dou. Doutor Marcos, eu te dou essa caneca. Você opta se você quer ou não, mas a obrigação minha é te fornecer a moradia. Entendeu? Esse é um dos questionamentos. Vamos dar uma evoluída no tempo aqui, vamos sair da residência. A gente estava falando que está formando muita gente. Sem dúvida. Como formou no direito, o mercado foi inundado. No direito, exigiu-se cada vez mais capacitação. Antigamente, o índice de mestres aqui no Tocantins era mínimo. Hoje em dia, o UFT já formou 6, 7 turmas de mestres em direito. O mesmo está acontecendo com a residência médica, tinha pouquíssimas faculdades. Hoje em dia está aumentando o número de vagas de residência, o número de vagas de medicina. Tendo mais médico no mercado, tem mais problema, né? E como
você está na linha de frente como preceptor, como professor da ITEPAC, como que vocês têm falado com os alunos sobre responsabilidade civil? Eu vou perguntar em duas vertentes. Dentro da sala de aula, ou dentro dos hospitais, e lá no CRM. Como que assim, vocês têm recebido esses casos que implicam responsabilidade civil do médico? Tá acontecendo duas coisas. Primeiro, a nossa formação médica, classicamente, não tem uma ênfase muito grande em relação à legislação médica. Ética médica, direitos sobre avessas sobre documentos médicos, sobre obrigação civil, sobre relação médico-paciente, relação médico-instituição. Então, tudo isso tem no nosso código de ética, que eu falei lá que foi criado lá na época por Juscelino Kubitschek, e é uma coisa que carece muito na nossa carreira de formação. Eu, por exemplo, sou professor de ética médica na faculdade, na ITEPAC Porto Nacional. Então eu abordo todas essas questões de legislações, mas o fato é que o médico sai sem uma formação legal apropriada. Então as questões de publicidade, principalmente a relação das obrigações civis, o médico sai sem uma orientação adequada. Então ele fica à mercê de ter uma chance maior de erro, na maioria das vezes por desinformação, né? No CRM, isso é fato. A curva ascendente de denúncias em relação a erro médico, em relação a culpa, negligência, imperícia, tem aumentado exponencialmente, né? E o médico, quando se vê nessa situação, já fica numa situação de vulnerabilidade muito grande. Sem dúvida. A gente não forma, a gente não trabalha, estuda a vida toda para tentar, de alguma forma, prejudicar o paciente. Existe muita má-fé de todos os lados, né? Então, às vezes, o médico se coloca numa situação que nem deveria. Às vezes, quer ajudar uma pessoa, igual, por exemplo, no atestado gracioso, que já aconteceu inúmeras vezes, quer ajudar uma pessoa emitindo um atestado, não tem ideia que aquele documento tem uma fé pública, tem uma validade jurídica importantíssima, que pode servir até de um álibi para algum crime. Então carece do médico um maior aprofundamento nessas questões legais. Isso é muito carente no nosso meio. Eu fiz um podcast com o pessoal da ITEPAC, né? E a gente conversou bastante, né? Já era mais voltado para o estudante, para o interno. Conversamos bastante sobre essas questões que trazem a ética médica, por exemplo, as questões das testemunhas de Jeová, né? Que com a médica que faz direito é uma questão que é sempre batida. Sempre né? batida, mas então, até assim, hoje a gente não conseguiu resolver. Então, assim, eu sentei, conversei bastante com eles. Gente, a gente precisa ter isso em sala de aula, a gente precisa dedicar a isso, porque o médico é muito vulnerável. Você mesmo confirmou. O médico anestesista, o ortopedista, eles têm índices altíssimos de judicializações. Cirurgião plástico, que tem uma obrigação de resultado. E posteriormente, em outro podcast, eu vou querer trabalhar esse assunto. Mas é muito importante que o médico, enquanto estudante, tenha esse conhecimento. Porque depois que você forma, você não vai atrás desse conhecimento. Esse conhecimento tem que vir da universidade. Porque você forma, você vai atrás da sua especialização, do seu crescimento enquanto profissional. Você não vai buscar as condições da ética médica quanto à responsabilidade, né? O interno, por exemplo, não é raro acontecer de internos, na ausência do professor, cometerem alguns deslizes. E a responsabilidade do interno? Bom, se o interno estiver lá sem o professor, é exercício ilegal da profissão, porque você não é médico. O primeiro ponto é esse, né? Mas se está com o professor, quem responde é o professor, não é o interno, porque você está buscando a perícia, você ainda não é perito no que você está fazendo. É diferente do médico residente. O médico residente já é médico, então o exercício dele, lógico, vai responder em menor grau que o preceptor, mas responde pelos atos praticados ali enquanto o médico residente, ele tem registro no CRM, né? Ele é responsável por erro, negligência, imperícia, mas está sob supervisão. Sim. Né? Então depende, aí é relativa, aquela responsabilidade relativa. Voltando sobre essa questão do testemunha de Jeová, só para uma história interessante que aconteceu comigo, eu era recém-formado e sempre trabalhei com pacientes muito graves. E numa situação dessa, tinha um paciente que estava com a doença renal crônica, ou seja,
A doença renal crônica deixa de produzir eritropoetina, que vai lá na medula óssea e faz a proliferação de hemácias. Então ele precisava de transfusão por causa da doença renal crônica. A pessoa com hemoglobina abaixo de 7 começa a ter hipoperfusão tecidual. O corpo começa a morrer. E eu me deparei com esse paciente testemunho de Jeová e fui falar para ele que ele precisava transfundir e ele foi irredutível. E eu falei, olha, a partir de tanto tempo o senhor vai começar a perder o nível de consciência e não sei o que, e pode piorar. O que eu faço nessa situação? O senhor não vai me transfundir. Eu era muito jovem, tinha acabado, não tinha noção nenhuma de aspectos legais ou não. E aí eu fui e chamei a família dele. Quando eu chamei a família dele achando que teria outra opinião, a família também foi totalmente, não vamos transfundir. Aí eles assinaram o termo e tudo, e foi uma situação que me marcou bastante sobre os limites da atuação médica ou não. Desculpa, doutor, eu tenho um amigo que é testemunha, que a mãe é muito fervorosa, eu conversei com ela sobre isso. Aí ela falou para mim, André, o que é viver para você? Isso. Então, para mim, se eu precisasse disso, eu receber uma coisa que eu confio a vida inteira, eu rezo, eu oro por isso, eu receber um sangue de outra pessoa, para mim é morte. Então, se a pessoa está em condições de manifestar sua vontade e for maior de idade, por óbvio, né, você tem que respeitar. Foi um momento muito marcante. O entendimento do Conselho Federal de Medicina é respeite. Por quê? Porque ela pode produzir, ela pode falar por si. Agora, se ela está num acidente de carro, está inconsciente e não tem uma informação, tanto é que muitos testemunhos de Jeová hoje, na carteira de identidade, né, falam que bota a informação de que não deseja de forma alguma transfusão de sangue. Situação complexa. Complexa. Né? É diferente da criança, porque a mãe fala, meu filho não vai receber isso aí não, seu filho vai morrer. Não vai receber. Aí é a obrigação do médico, porque a mãe não pode responder pela vida do filho, é a obrigação do médico fazer a transfusão de sangue. Existe, né? na prática médica, existem situações que colocam a gente sempre nessas situações de cheque. Então, ter uma boa orientação jurídica é muito importante. Sim. Sobre o aluno, por exemplo, teve um dia que teve uma parada cardiorrespiratória numa enfermaria lá em cima no andar do HGP. E tinham 2 internos presentes. Eles fizeram assistência e fizeram o ACLS, que é fazer droga e tudo, salvar a vida do paciente. Mas eles cometeram o exercício legal da medicina. Mas eles cometeram sobre numa situação extrema. Fica sempre aquele negócio. Na verdade, o preceptor tinha que estar ali. Tinha que estar ali. Eu fui chegar lá... E se esse paciente vem a óbito? Exato. São situações que a gente se coloca... Entraria no estado de necessidade, né? É muito difícil, é muito difícil. Então, a gente precisa realmente ter uma orientação, ter um amparo legal para nos orientar, porque essas situações não adianta tentar fugir, que elas vão aparecer no dia a dia. Elas sempre aparecem. E hoje, com a globalização, todo mundo sabe dos seus direitos. A pessoa sabe. Está no Google, né? Com menos uma noção. Eu acho que as áreas da saúde como um todo, medicina, odonto, enfermagem, fisioterapia, todo mundo que alça ao nível da profissionalização, quer montar a sua clínica, o seu hospital, o seu centro de atendimento, ele tem que se profissionalizar. Profissionalizar é saber quais são seus direitos e quais são seus deveres. Que tipo de publicidade que eu posso fazer de acordo com o regulamento do CRM ou do CRO, que não seja ofensiva. Então ele tem que saber o regulamento interno dele, o código de ética, tem que saber o código de defesa do consumidor, tem que saber que quando você tem uma clínica, você está prestando serviço. A medicina é um sacerdócio? Ok, é muito lindo no papel, mas você está prestando um serviço, o consumidor tem direito. Atrasou, prestou de forma inadequada, não prestou a informação adequada. Não forneceu aquilo que era prometido na condição do cirurgião plástico. Não forneceu aquilo que prometeu, vendeu uma ilusão. Tudo isso vai ser passivo de responsabilidade civil. Então, assim, chega num ponto que o mercado vai excluindo os menos preparados. É quase uma seleção natural, né? Esses vão desaguar fatalmente lá no CRM. Vai entrar numa imperícia, numa imprudência, numa negligência, numa publicidade legal, numa infração do código de ética. E são coisas que são evitáveis. Assim, tendo um pouco... Poderia começar na universidade, acho que deveria começar na universidade. Às vezes trabalhar as noções de código de defesa do consumidor, noções mais profundas da legislação do SUS, do código de ética do CRM, para ele não chegar tão cru no mercado. Porque assim, o mercado vai absorver.
Não tem muito o que fazer. Vai desaguar no judiciário. A primeira coisa quando acontece esse tipo de situação é contestar, né? Poxa vida, mas essa regra é muito abusiva. Por que eu não posso postar o antes e depois? Às vezes eu não concordo com a legislação, mas eu tenho que seguir. Tem que seguir, ela tá lá. Se a gente quer mudar a legislação, existem os mecanismos para isso. Existe o caminho adequado, legislativo. O caminho adequado. Você entra, formule uma nova resolução e tudo mais, mas por enquanto a norma é essa. Hoje em dia existe uma discussão muito grande na publicidade médica, porque todas as outras áreas de saúde em relação à medicina estética ou à estética, todas as outras profissões fazem, não são regulamentadas questões de antes e depois, fotos com exposição de imagens e tudo mais, e na medicina não pode acontecer. Então assim, eles ficam, poxa vida, o outro profissional pode, nós vamos perder mercado para todo mundo, mas a nossa regra é essa, a nossa legislação é essa. Talvez isso para alguns é uma espécie de maior credibilidade, para outras é perda de mercado, mas enquanto a regra for essa, a gente tem que seguir a norma vigente. Na advocacia a gente passou muito por isso. O Estatuto da OAB sempre foi extremamente rigoroso quanto à publicidade na advocacia. Tem sido revisto. Nos últimos 2 anos publicaram uma resolução, o Conselho Federal começou a rever. A medicina talvez passe por isso. Talvez uma nova composição do Conselho Federal, uma nova rodada de debates. Mas enquanto isso não acontecer, cumpra-se o que está na legislação, sob pena de ter que incorrer numa infração disciplinar. Às vezes tem uma suspensão do CRM, dependendo do que foi postado. Existem casos já que a gente acompanha muito pela internet de médico que teve o CRM suspenso por 6 meses porque postou vídeo de cirurgia, postou pedaço de retirada de cirurgia. E falta de orientação. Falta de orientação. Pois é, então acho que esse momento, esse podcast foi muito produtivo, né? Acho que a gente trouxe os pontos. Assim, foi excelente a participação do Dr. Marcos. Acho que esse tempero, né, essa conjugação da base jurídica com uma experiência classista, com a medicina, com o CRM, acho que todo esse pacote assim, trouxe uma discussão muito enriquecedora. Queria te agradecer muito, Marcos, muito mesmo, por você ter disponibilizado seu tempo, de estar atendendo seus pacientes, estar na sua clínica, para estar aqui conversando com a gente. Que seja o primeiro de muitos. Seu irmão fugiu desse primeiro podcast. Dr. Wagner Pires. Vai escapar, um abraço, meu irmão. Nós estamos te aguardando aqui. Nosso médico triatleta agora. Tímido, né? Medicina do esporte está avançando bastante. Tá voando. Eu acho que é um excelente nome para vocês convidarem para os próximos. Com certeza. Profissional competentíssimo. A gente está esperando ele aqui. E muito obrigado mesmo, meu amigo. O prazer é todo meu e estou sempre à disposição para novos convites. Muito obrigado. Fiquei muito surpreso porque o conhecimento do Dr. Marcos, vou te falar, hein? Você viu termos em latim, Rapaz, cara. O homem é fera. Obrigadão, meu amigo. Muito obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Se tivesse